Fala aí, galera, da terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre industrialização, assunto fundamental para qualquer vestibular e para você que vai fazer o vestibular esse ano. Para falar de industrialização, nós precisamos conhecer um pouquinho da evolução das revoluções industriais. Ponto fundamental nesse estudo de industrialização. E para começar, só poderia ser a primeira revolução industrial, que começa no século XVIII para o século XIX, na Inglaterra. Sabe qual é a característica fundamental dessa revolução? Bom, o aparecimento das máquinas, a substituição do homem pela máquina. E esse homem que vivia no campo vai agora morar nas áreas urbanas. Consequentemente, que a gente chama de êxodo rural, favorecendo a urbanização. Bom, se a gente caminhar um pouquinho mais para frente, a gente vai para a segunda revolução industrial. Nessa segunda revolução industrial, a gente tem muita característica legal. A primeira é a formação clássica da produção em massa. Uma produção que atinge o mercado, principalmente pela necessidade de matérias-primas, e mais ainda, é uma revolução que vai favorecer o aparecimento do Fordismo. Um sistema de produção que todo mundo conhece, lembra? Fordismo, Ford, a indústria automobilística, que vai caracterizar essa produção em massa. Lá na frente, já na terceira revolução industrial, que acontece na segunda metade do século XX, aproximadamente 1970, a gente tem a concretização do processo tecnológico. Essa terceira revolução industrial é conhecida como a Revolução Tecnológica Industrial, com a evolução dos meios de transporte e os meios de informação. Levando em consideração o seguinte, olha, lembra do Fordismo da Revolução Industrial 2, da segunda Revolução Industrial? Agora eu tenho o toyotismo, toyotismo. Viram, né, como é que é? Nesse sistema, eu não tenho mais a produção em massa. Agora eu tenho a produção por demanda, ou seja, eu só produzo o que eu vou vender. Essa é uma característica fundamental dessa terceira revolução industrial, junto com a evolução tecnológica. Bom, esse é o resumo do processo de revoluções industriais no mundo. Para falar um pouquinho de industrialização, a gente precisa conhecer um pouquinho também das indústrias. É claro, vocês certamente já ouviram falar de indústrias de bens de consumo. Opa! Quando você vai ao mercado, por exemplo, você encontra uma série de bens. Bens de quê? Bens de consumo. Neste cenário, nós temos três tipos de indústrias. Nós temos a indústria de bens de produção, são as indústrias de base, pesada. Vou dar um exemplo. Companhia Siderúrgica Nacional. Ela transforma o ferro em aço. Ou seja, ela transforma a matéria-prima em matéria-prima para uma outra indústria. Esse é o primeiro tipo de indústria. O segundo, indústrias de bens intermediários. São as indústrias que fabricam máquinas, maquinários para outras indústrias. Então a gente já conseguiu entender, olha, intermediário, produzindo máquinas, ferramentas para outras indústrias. E o terceiro tipo, que é o último e mais conhecido nosso, a indústrias de bens de consumo. Bens de consumo duráveis. Por exemplo, quando você compra um automóvel, ele não é durável? Ele tem que durar. Às vezes a gente dura até 30 anos. Fica com aquele carro durante 30 anos. Esse é um bem durável. E as indústrias de bens de consumo não duráveis. É o biscoito que você comprou no mercado e comeu no mesmo dia e seu pai ficou reclamando. Esse é o bem não durável. Esses são os tipos de indústrias. Agora, esse processo industrial, ele é diferente nos países, tá? Quando a gente fala de industrialização, esse tipo de produção, ou de dinâmica de produção, ele foi diferente nos países. Primeiro que nem todos os países são industrializados. Existem aqueles países industrializados na época da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, e a gente chama esses países de industrialização clássica. Como assim, Roberto? Clássica, porque passou pela primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. Bom, tem aqueles países que não conseguiram passar nesse momento, mas foram industrializados 100 anos, 150 anos depois. Aí todo mundo fala, pô, muito tempo, Roberto. Não, é muito tempo, mas pelo menos passou pela industrialização.
Esses são os países de industrialização tardia. Exemplo, o Brasil. O Brasil tem 100 anos de atraso no seu processo industrial. E, por último, a industrialização planificada. É a industrialização dos países socialistas, ou que fizeram parte do bloco socialista naquela época da Guerra Fria, como a própria Rússia. Esses países tiveram uma industrialização planificada. O nome já diz, planos quinquenais. E essas empresas eram todas do governo. Então, essas são as características das indústrias no mundo, de países desenvolvidos, países em desenvolvimento e os ex-países socialistas. Nem todos os países se tornaram industrializados. Alguns conseguiram uma industrialização mais tardia. E o grande exemplo dessa industrialização tardia são os países do Sudeste Asiático. Países esses que tiveram na sua década de 60 e 70 graves problemas sociais e problemas relacionados principalmente à questão governamental, democrático. E, logo após isso, tiveram questões relacionadas à utilização das suas matérias-primas e principalmente da mão de obra barata. Esses países do Sudeste Asiático utilizaram um processo de industrialização tardia baseado na exportação de mercadorias. Então, eles priorizaram as exportações. Como eu falei, utilizando muita mão de obra barata, muita matéria-prima e, principalmente, a qualificação, ou parcialmente, a qualificação dessa mão de obra. Isso foi determinante para que esses países crescessem economicamente, ganhassem um boom econômico nas próximas décadas, principalmente a década de 80. Hoje, nós chamamos esses países de tigres asiáticos. E o grande exemplo deles é a Coreia do Sul, país que foi dividido, hoje tem um Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, mas que se desenvolveu muito com uma revolução educacional, se tornando um dos países com maior evolução tecnológica do Sudeste Asiático. Na América Latina, nem todos os países também passaram por uma industrialização. Os países que conseguiram atingir uma industrialização tardia foram Brasil, Argentina e México. Esses três países conseguiram uma revolução industrial tardia, com aproximadamente 100, 150 anos de atraso em relação à primeira revolução industrial. Entretanto, esses países deram um passo à frente nessa região, que é uma região com grandes desigualdades sociais e países que ainda são agrícolas. Apesar de tudo, nós, Brasil, Argentina e México, ainda devemos muito no processo industrial, principalmente em relação à tecnologia. A gente conseguiu uma industrialização, mas dependemos demais dos países de fora, ou das indústrias transnacionais, para manter a produção dos nossos bens de consumo aqui na América Latina. No Brasil, o processo de industrialização ele começa no século XIX, ou seja, a Revolução Industrial Brasileira tem 100 anos de atraso. Bom, num tudo, o Brasil ainda conseguiu um processo industrial, apoiado principalmente na ajuda do Barão de Mauá, que foi o implantador da ferrovia no Brasil, com parte do capital do café. Entretanto, esse processo industrial não foi à frente, principalmente porque, como eu falei, vendíamos muito café, nós éramos agroexportador do café. E, consequentemente, nenhum desses barões do café queriam trocar a sua escravidão, ou seja, o seu processo escravocrata, que existia no Brasil até 1888, por um processo onde você colocaria máquinas no lugar desses escravos. Então, o nosso processo de industrialização aconteceu somente a partir de 1930, quando nós saímos do modelo agroexportador e passamos ao modelo urbano-industrial. O governo Getúlio Vargas foi fundamental para o início do processo real de industrialização brasileira. Esse governo foi conhecido como o governo da estatização da economia brasileira. Foram criadas várias empresas estatais. Que negócio é esse, Roberto, de empresa estatal? Empresa estatal é aquela que o governo toma conta, é a empresa do governo. E nessa época, já estava após, é claro, crise de 1929, já estava se implementando uma base econômica no mundo chamada de keynesianismo. Que negócio é esse, Roberto?
keynesianismo, é isso mesmo, é essa a palavra. O keynesianismo é a participação maior do Estado na economia. O Estado deveria fazer mais coisas, ou seja, o governo. Então, Getúlio Vargas seguiu à risca o keynesianismo, criando uma série de indústrias, todas pertencentes ao governo. Exemplos: Petrobras, Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce. Essas foram grandes empresas que deram base para o processo industrial brasileiro. Bom, o momento foi fundamental para que não só a produção no Brasil crescesse, o processo de industrialização se consolidasse e o governo desse prosseguimento ao processo produtivo. Porque logo depois, no governo JK, nós temos o que nós chamamos de desenvolvimentismo, ou seja, o desenvolvimento do Brasil. Com o quê? Com a tendência de criação de projetos para o crescimento da economia brasileira. Por isso que nós chamamos de desenvolvimentismo. Ele abriu as portas do Brasil para as empresas multinacionais, ou o que nós chamamos de transnacionais. Empresas que vieram de fora para produzir no Brasil, gerar emprego e gerar bens de consumo. Então, o governo Getúlio Vargas estatizou a economia, o governo JK abriu as suas portas para a empresa das multinacionais e tem mais alguns detalhes importantes. Primeiro, o governo JK conheceu o processo de revolução industrial brasileira mais profundamente, criando o quê? Inúmeros incentivos ao processo industrial. Segundo, o governo JK criou Brasília, a capital do Brasil, então foi o grande marco da obra dele. E terceiro, o que nós chamamos de rodoviarismo. Lembra das multinacionais que eu falei para vocês? Sabe quais aquelas que vieram para o Brasil? Principalmente indústrias automobilísticas. E aí, para a indústria automobilística vender o seu carro, você precisa ter o quê? Rodovias. E nós viramos um país rodoviário. O governo militar no Brasil priorizou primordialmente a Amazônia. Não deixou a industrialização de lado, continuou no processo industrial, inclusive com a entrada dessas multinacionais no Brasil, que continuavam concentradas na região sudeste. Mas o governo militar pensou o seguinte: se eu desenvolver a Amazônia, certamente o Brasil vai ser muito mais desenvolvido do que ele já é. E foi mais ou menos o que aconteceu. E a base principal do desenvolvimento da Amazônia, além de instalação de infraestrutura, eu precisava policiar aquela região. Criei uma série de projetos que patrulhavam o norte do Brasil e ainda criei uma série de infraestrutura que levaram a população para essa região atrás de emprego. Então, foram investimentos em mineração, investimentos em produção de energia e industrialização, com a criação da Zona Franca de Manaus. Foi a base do governo militar. Na década de 80, uma década conhecida como década perdida, o Brasil começa um processo de democratização. Bom, a partir daí, a economia brasileira sofreu demais durante essa década, começa a se recuperar na década de 1990, principalmente com a adoção de um modelo econômico conhecido como neoliberalismo. Vocês já ouviram falar sobre isso, porque anteriormente eu falei do keynesianismo. Aí você perguntou: caramba, já sei como é que é. É o quê? A participação do Estado na economia. Você falou isso, Roberto. Bom, o neoliberalismo é quase o contrário desse processo. É a diminuição do Estado na economia. Ou seja, lembra do governo Getúlio Vargas, que nós mandamos estatizar a economia? Bom, a partir de 1990 nós começamos a privatizar. O que é privatização? É uma das características do neoliberalismo. É quando você concessiona as empresas que eram estatais. Então, muitas dessas empresas passaram a ser privadas. Vou dar um exemplo? Certamente você deve estar vendo esse vídeo pelo celular. Você usa uma operadora, que pode ser a X, a Y ou outra qualquer. Essa operadora, ela é uma operadora privada, ou seja, tem um capital privado nela ali. Mas anteriormente, se você nascesse na época que eu nasci, que não foi muito longe assim, na década de 80, por exemplo, você viveria num país que tinha uma operadora.
dentro do seu estado. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos a antiga Telerge. O que nós fizemos? Nós privatizamos essa empresa, abrimos a concorrência e hoje você pode ter a sua telefonia móvel com qualquer chip que você queira. Porque antigamente, até para instalar um telefone fixo na sua casa, você teria que fazer, né, um pedido e demorasse praticamente de 5 a 20 anos para ter esse telefone. Hoje você vai na loja da esquina e já sai com o telefone já pronto para usar. Então, essa é a característica fundamental do que nós chamamos de privatização. É você tirar uma empresa que é do governo, passar essa empresa para o sistema privado. Mas nem todos os setores foram privatizados. E também não devem ser privatizados todos os setores, mas muitos foram, principalmente o setor de telefonia, tá? O setor de siderurgia e o setor de rodovias. Muitas rodovias brasileiras também foram privatizadas. Nesse período, o Brasil passou a ter uma máquina mais enxuta, com gastos menores no processo produtivo. Um fenômeno muito comum no processo de industrialização brasileira nos últimos anos foi o deslocamento industrial, ou que nós chamamos mais de locomoção dessas indústrias, incentivados principalmente pela questão dos impostos menores. O deslocamento industrial, propriamente dito, releva a gente a pensar num processo de concentração da indústria lá na década de 50, aqui na região sudeste, como, por exemplo, nós sabemos muito bem que o processo de industrialização se concentrou aqui devido a determinados fatores locacionais, como, por exemplo, a mão de obra, o mercado consumidor, eram aspectos bem interessantes para a época, infraestrutura. Só que, a partir da década de 90, esse processo começa a mudar um pouco a sua característica, ao que a gente chama de desconcentração do processo industrial. Muitas indústrias saem do Rio de Janeiro e de São Paulo e começam a procurar áreas mais baratas. Por exemplo, no próprio interior paulista, várias áreas mais baratas. No Nordeste do Brasil, inúmeros estados criaram incentivos fiscais para atrair essas indústrias. Não só isso, mas em outras regiões brasileiras também. Então, o processo de deslocamento industrial é um processo muito comum no Brasil. Por isso que muitas indústrias estão se deslocando para outras regiões. E quando essas indústrias se deslocam, sabe o que acontece? A população também se desloca. Vou dar um exemplo para vocês fora do Brasil. Para onde as indústrias foram a partir da década de 90 no mundo? Ah, Roberto, eu não sei. É só você olhar o tênis que você está usando, a roupa que você está usando, ou o equipamento que você está usando. Certamente ele é produzido ou na China ou no Sudeste Asiático. A grande maioria das indústrias mundiais foram para lá. Por quê? Porque agora eu preciso ter um custo menor de produção. Lembra do mundo globalizado? É isso. Eu tenho que ter mão de obra muito barata e qualificada e impostos muito menores. A infraestrutura, ela é importante. A matéria-prima, ela é importante. O mercado consumidor, ele é importante. Mas o custo menor está acima de tudo. Por isso que a maioria das indústrias estão indo para esses países. E aqui no Brasil, essas indústrias estão indo principalmente para a região Nordeste, para a região Centro-Oeste, que tem incentivos fiscais e custos menores de produção. Nos últimos anos, vem acontecendo um processo muito engraçado nessa questão de industrialização. É um fenômeno chamado de desindustrialização. Como assim? Desindustrialização é como se eu tivesse menos indústrias. Na verdade, a desindustrialização é a redução da participação da indústria no cenário econômico brasileiro. Devido à automação do processo industrial, essa tecnologia cada vez maior nas indústrias, cada vez menos eu tenho trabalhadores no chão da fábrica. Esses trabalhadores estão indo para o setor terciário, estão deixando o setor da indústria. Então, cada vez menos essa indústria vem perdendo espaço no cenário econômico brasileiro. Isso, de uma certa forma, não é uma tendência somente no Brasil, uma tendência no mundo todo, mas é uma tendência um pouco preocupante, porque certamente as indústrias sempre fizeram parte da economia brasileira. Então, é mais ou menos essa organização que a gente tem no processo industrial. E, galera,
É muito bom estar aqui falando com vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.